Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Governo discute com ministros e parlamentares nova meta fiscal para o país. E no Congresso Nacional, as discussões sobre a reforma política, que podem ter outros pontos votados nesta semana. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando justamente sobre as conversas no governo a respeito da nova meta fiscal no país. A situação que a gente sabe que o país se depara é com aquele rombo nas contas públicas que estão obrigando o governo, inclusive, a adotar vários ajustes econômicos e a tratar de reformas, como foi, por exemplo, e está sendo a reforma da Previdência, foi a reforma trabalhista também e até mesmo aquele estabelecimento de um teto de gastos. E diante do cenário econômico que o país enfrenta, o governo discute, portanto, com a base econômica e também política, qual a situação para estabelecer a nova meta fiscal no país fim de semana. E esta segunda-feira, com dias marcados por muitas reuniões. Quem tem os detalhes para a gente é Mariana Jungmann. Boa noite, Mari. O que é que teve de reunião aí no fim de semana e hoje, né? É verdade, Rosiane, boa noite. Hoje, ao longo do dia, tivemos várias reuniões no Palácio do Planalto da equipe econômica com o presidente Michel Temer na tentativa de fechar aí o número dessa nova meta fiscal, uma provável ampliação do déficit. Aliás, agora há pouco o ministro Eliseu Padilha da Casa Civil também divulgou no seu Twitter que há muita especulação sobre qual vai ser o valor dessa nova meta, mas ela ainda não está fechada. Mas, na verdade, essas negociações vêm de fato desde o fim da semana passada e ocorreram também no fim de semana. No sábado à noite, o presidente Michel Temer se reuniu com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, e também no domingo, viu, Rosiane? No domingo foi a vez deles se reunirem com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para tentar aí de novo chegar num consenso. O que o presidente Michel Temer ouviu dos dois presidentes do Congresso, Rosiane, foi que não há possibilidade de aumento de impostos, que os parlamentares não estão dispostos a aprovar um aumento de impostos. Então, a solução tem que passar por outras formas de aumento da arrecadação e de corte de despesas, né? Então, essa conta é que o governo está tentando fazer fechar. Havia uma expectativa de que a nova meta seria anunciada hoje, foi novamente adiada, porque é uma conta que o governo precisa fazer fechar, Rosiane, e por enquanto ainda não está conseguindo. E é uma conta, né, Mariana, que passa também por aquela expectativa de receitas. A gente que cobre no Congresso Nacional ali as reuniões da CMO, que é a Comissão Mista do Orçamento, sabe que essas discussões todo ano envolvem ali qual a expectativa de arrecadação do ano seguinte, porque essa discussão passa tanto pelo orçamento deste ano como do ano que vem. E aí a gente tem tanto uma discussão sobre a expectativa de arrecadação, que a gente sabe que teve todo um problema, e o que é que o governo, como você ressaltou, pode fazer para ampliar essa arrecadação sem criar novos impostos. E aí a gente esbarra, inclusive, em outra negociação que está no Congresso Nacional, que é aquela renegociação de dívidas com o fisco, que é o Refis. Mas a gente vai falar deste assunto daqui a pouquinho, que semana passada você já explicou para a gente que da proposta que está sendo discutida no Congresso Nacional, houve muita mudança no texto e com isso reduziu muito o que era justamente a previsão de arrecadação para o governo. Daqui a pouquinho você conta outros detalhes para a gente sobre isso, porque agora a gente vai até a redação da TV Brasil em São Paulo conversar com Vanessa Casalino. A gente continua nesta discussão aí que envolve política, mas também economia, para saber como é que estão esses números, porque quando se fala em superávit, né, Vanessa, sempre se fala na expectativa de recuperação econômica e isso dá fôlego para a economia, mas também para a política. Boa noite. Olá, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. O ministro da Indústria, Comércio Exterior, Marcos Pereira, esteve hoje aqui em São Paulo, na Confederação Nacional da Indústria, falou sobre esses números que você mencionou, mas também explicou que ele espera consolidar o processo para diminuir o tempo que hoje se leva para abrir empresas aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Isso, claro, daria mais fôlego para a economia e, consequentemente, ajuda também na arrecadação. A ideia dele, depois disso, é expandir essa proposta para outras partes do país.
país. Ele citou uma mensuração feita pelo Banco Mundial e disse que a intenção é diminuir o tempo de, em média, 117 dias para 7 dias para se abrir uma empresa. Aí ele comentou os resultados da balança comercial, como você disse, e falou então que eles mostram que a economia está melhorando. No mês passado, em julho, o país teve o maior superávit da série histórica, 6 bilhões e 300 milhões de dólares. Nos primeiros 7 meses do ano, o superávit acumulado é de mais de 42 bilhões de dólares. Para o ministro, isto mostra claramente que a economia volta a reagir e a crescer. Marcos Pereira destacou também que o governo está trabalhando para fortalecer o comércio exterior e investido em acordos comerciais e citou como exemplo a tentativa de reaproximação com os países da Aliança do Pacífico, formada por México, Colômbia, Peru e Chile, além de uma negociação para ampliar as parcerias com a Índia, Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. E olha, essa expectativa justamente em torno dessa recuperação econômica é o que dá, inclusive, base de discurso político aqui no Palácio do Planalto, nas negociações do presidente da República, Michel Temer, com a base aliada no Congresso Nacional para discutir as medidas que dependem de votação por lá, como é a reforma da Previdência e também essa questão do refis, o refinanciamento das dívidas. E por quê? Justamente porque para o discurso do governo é fundamental mostrar que existe sim uma reação econômica ocorrendo, uma retomada econômica ocorrendo para apontar que as medidas que estão sendo adotadas vão na direção de fazer o país voltar a respirar de forma aliviada. Até porque daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre essa questão política e econômica e aí vai ter uma observação sobre o que é o país estar aí numa situação de anemia. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Agora sim, a gente conversa com Mariana Jungmann sobre essa questão do refis. Mari, existe uma expectativa mesmo muito grande, mas existe possibilidade disso ser votado, resolvido esta semana no Congresso? Olha, Rosiane, é muito improvável que a MP do refis seja votada ainda esta semana no Congresso, mas as negociações sobre ela vão continuar. Aliás, essa MP é mais um desses nós que a equipe de articulação do governo tem para desfazer ali com o Congresso, porque essa medida provisória já foi analisada e aprovada na comissão especial, né, que é destinada para isso, mas o texto que saiu da comissão não é o texto que o governo quer ver aprovado, porque é um texto que dá um perdão muito grande para as dívidas, as multas e os juros das dívidas das empresas com o governo. Então, isso frustraria muito a expectativa de arrecadação do governo com essa medida provisória. E aí foi criada, então, no fim da semana passada, uma nova comissão ali de senadores e deputados para já ir negociando esse novo texto que vai ser apresentado no plenário da Câmara para essa medida provisória. Hoje, o líder do governo no Congresso, o deputado André Moura, falou sobre isso, disse que a MP do refis é prioridade, mas ela não deve ser votada essa semana ainda, justamente porque ainda não se chegou aí num acordo sobre esse texto meio termo, viu, Rosiane? Então, ela é prioridade, mas não o texto que existe hoje. Obrigada, Mariana Jungmann. Agora a gente vai até a redação da TV Brasil, no Rio de Janeiro, conversar com o Marcelo Castilho. Agora sim ele vai explicar o que foi essa declaração sobre essa situação econômica, de dizer que o país está ainda numa fase anêmica e que por isso precisa de todo esse reforço de caixa para poder conseguir, de fato, respirar mais tranquilamente. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Rosiane. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Paulo Rabelo de Castro, disse sim que a economia brasileira está anêmica. E ele disse que vai ser uma surpresa se o banco conseguir fazer empréstimos de até 65 bilhões de reais este ano. Lembrando que o BNDES, no ano passado, emprestou mais de 88 bilhões de reais. De acordo com ele, as empreiteiras, que normalmente que pegam muito dinheiro, estão passando por problemas, principalmente do cadastro, que inviabiliza que o banco ceda recursos para ela. E que o empresariado brasileiro, nesse momento de crise, está muito tímido, muito receoso de pegar dinheiro. E essa fala do presidente, Rosiane, é exatamente feita no mesmo dia em que o banco divulga o seu lucro líquido do primeiro semestre, que atingiu 1,340 bilhões de reais, revertendo uma tendência de prejuízo do ano passado de 2,170 bilhões de reais. Para chegar a esse lucro líquido de hoje, eles alegaram que o calote diminuiu e também houve um excelente desempenho das participações no banco. Rosiane.
Obrigada, Marcelo Castilho. Daqui a pouquinho você volta a conversar com a gente. Agora eu vou lembrar você o seguinte, hoje é dia de Diálogo Brasil, dia de segunda opinião na TV Brasil. E o tema de hoje é algo importante que realmente mobiliza poder público e que tem impacto direto na vida de cada cidadão, a questão do saneamento básico. Acompanhe. O Brasil está atrás de mais de 100 países quanto à infraestrutura de saneamento básico. Ainda hoje, metade da população não tem acesso à rede de esgoto. Apesar disso, uma tecnologia brasileira é reconhecida pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, como solução para enfrentar o problema de falta de água potável e de esgoto sanitário na América Latina. É o sistema condominial de saneamento, que já existe há 30 anos e vem sendo expandido para outros países. Hoje, são mais de 5 milhões de pessoas atendidas no Brasil, Paraguai e Peru. A tecnologia reduz os custos em até 65% em relação às ligações convencionais. Isso porque o método usa tubulações mais finas, que podem ser instaladas em menor profundidade e conta com microsistemas de tratamento descentralizados. Brasília tem experiências com o sistema condominial de saneamento desde a década de 90. A técnica é utilizada tanto em áreas ricas, como o Lago Sul, como também em comunidades carentes, como a Estrutural, que surgiu em torno de um lixão. Outras experiências são aplicadas país afora. Em Pernambuco, o método está sendo usado na bacia do rio Ipojuca e deve beneficiar cerca de 1 milhão de pessoas com financiamento do BID. Ele tem um custo que é de metade a um pouco mais da metade em relação ao convencional. Então ele está se impondo e não perde qualidade. É muito comum no país, quando se encontram áreas onde foi feita a rede de esgoto convencional, encontrar uma boa parte, às vezes metade dos imóveis sem ligação à rede. Então se gasta uma quantia enorme, se tem uma obra cara e infelizmente não se concretiza o benefício. Diálogo Brasil vai ao ar às 10 horas da noite nesta segunda-feira. Você acompanhou os detalhes aí com os dados sobre saneamento na narração de Mariana Fabre. Agora a gente vai até a redação da TV Brasil, aqui em Brasília mesmo, conversar com Daniele Popov. Teve um evento hoje do presidente Michel Temer, no qual ele destacou o trabalho das tropas militares brasileiras no Haiti. Boa noite, Dani. Boa noite, Rosiane. Pois é, o desempenho dos militares brasileiros no exterior em missões de paz das Nações Unidas é prova da contribuição do Brasil para a paz e o desenvolvimento em escala global. Foi o que disse o presidente Michel Temer durante esse evento que você citou, que foi a apresentação de novos oficiais generais no Palácio do Planalto. Até 31 de agosto, as tropas brasileiras deixarão o Haiti, marcando o fim da missão de estabilização da ONU no Haiti. São quase 1.000 militares que participam da Operação MINUSTAH. De acordo com o Ministério da Defesa, a previsão é encerrar as operações de manutenção da lei e da ordem e trazer de volta 90% dos militares brasileiros até 15 de setembro. Os soldados e oficiais que permanecerem no país após esta data serão encarregados de cuidar exclusivamente das últimas medidas administrativas necessárias à repatriação, até 15 de outubro, de todo o material e equipamento brasileiro. A desmobilização do efetivo teve início em junho. Desde 2004, quando foi escolhido para liderar a missão de estabilização formada por tropas de 16 países, o Brasil enviou ao Haiti cerca de 37.000 militares, segundo o Ministério da Defesa. O maior contingente é o do Exército, que mobilizou 30.359 homens e mulheres. A Marinha enviou 6.299 militares e a Aeronáutica 350. Os brasileiros de capacetes azuis, como são conhecidos, também tocaram obras de engenharia importantes para a reconstrução do Haiti, como, por exemplo, a construção de escolas, orfanatos, hospitais, unidades de polícia e estradas e outras instalações militares, além da perfuração de poços artesianos, regularização de terrenos e remoção de escombros e de entulho. Segundo dados do governo federal, de 2004 até o fim de 2016, o Brasil investiu cerca de 2,5 bilhões na MINUSTAH. Rosiane?
Obrigada, Daniele Popov. Agora a gente conversa com Carolina Pimentel, editora da Agência Brasil, que traz aí os destaques que você pode conferir, inclusive, no site agenciabrasil.ebc.com.br. Qual o destaque que você tem para a gente, Carol? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Olha, a gente vai falar que técnicos norte-americanos eles devem fazer uma inspeção veterinária no Brasil até o fim desse mês. Quem deu essa informação foi o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. Segundo o ministro, essa visita foi um convite do governo brasileiro, para que os técnicos venham. E o objetivo é avançar aí na retomada das exportações de carne fresca para os Estados Unidos, exportações que estão paralisadas desde 22 de junho. A carne brasileira parou de ser exportada para os Estados Unidos depois que a segurança dos nossos produtos foi questionada por autoridades dos Estados Unidos, por causa de inflamações que apareceram na carne e até pedaços de osso que também foram encontrados. Mas o Ministério da Agricultura informa o seguinte, que a vacinação contra a febre aftosa é que pode estar causando essas inflamações, mas que elas não colocam em risco a saúde humana. E para tentar solucionar essa questão, o ministro Blairo Maggi disse também que a substância que pode estar causando essas inflamações vai deixar de compor a vacina contra a febre aftosa, inclusive que era uma demanda dos produtores de carne, a retirada dessa substância. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações. Até já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente abre este bloco falando de um dos principais temas em discussão no Congresso Nacional, que é a reforma política. A gente já falou na semana passada sobre os itens que foram aprovados na comissão especial, mas a gente também lembrou que há outras propostas em análise. E aí, quem vai trazer detalhes para a gente hoje não é aquele setorista que você está acostumada, que é todo dia ouvir falando de reforma política, não. Hoje você vai ficar com saudade do Lucas Por Deus Leon, mas hoje quem traz informações para a gente das discussões desta semana sobre reforma política é também da Rádio Nacional, mas é Jéssica Gonçalves, diretamente do estúdio da rádio. Boa noite, Jéssica. Oi, Rosiane, boa noite a você e a todos. Pois é, 3 comissões da Câmara dos Deputados discutem propostas para a reforma política. Uma delas é a comissão especial, que sugere mudanças no sistema eleitoral do país. Depois de ser suspensa na semana passada por falta de quórum, os deputados voltam a se reunir nesta terça-feira. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quer votar a proposta em plenário até o fim do mês para depois encaminhar ao Senado. Mas para que o texto seja discutido e votado em plenário, a comissão especial precisa votar 2 destaques restantes, que são propostas alternativas ao relatório do deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo. Um dos destaques é o que propõe que um candidato possa disputar mais de um cargo majoritário e proporcional numa eleição. Outro pretende suprimir o artigo do texto que estabelece que o suplente de senador seja o deputado federal mais votado do partido. Também volta a ser discutida esta semana a proposta de emenda constitucional que veda as coligações nas eleições proporcionais. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Agora a gente volta a conversar com Carolina Pimentel, na Agência Brasil, que tem uma informação importante para os candidatos do Revalida, para as pessoas ali no Revalida, que podem exigir ali, solicitar o reconhecimento do nome social. Explica para a gente aí qual é essa possibilidade, Carol. Vamos lá, Rosiane. Olha, os candidatos transexuais e travestis têm até a próxima sexta-feira para pedir o uso do nome social no Revalida, que é o exame que faz a revalidação dos diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem trabalhar aqui no Brasil. Esse pedido precisa ser feito no site do INEP, no campo Fale Conosco. O candidato deve apresentar uma fotografia atual, uma cópia digitalizada da frente do verso de um documento de identificação oficial com foto e também uma cópia assinada e digitalizada do formulário de solicitação de atendimento pelo nome social. Se o pedido não for aceito, o participante vai ser informado para que ele possa enviar um novo documento de comprovação. Se mesmo assim o documento enviado não estiver conforme o solicitado, aí o candidato fará o exame, o Revalida, mas sendo tratado pelo nome civil. O Revalida ele é feito tanto por estrangeiros formados em medicina fora do Brasil, quanto por
brasileiros que se graduaram em outro país e querem exercer a profissão aqui. A primeira etapa do Revalida vai ser aplicada no dia 24 de setembro e a segunda etapa será nos dias 10 e 11 de março de 2018. Agora a gente volta a conversar com a Jéssica no estúdio da Rádio Nacional, porque a Jéssica vai contar sobre um novo serviço de saúde para transexuais aqui no Distrito Federal. Com você, Jéssica. Exatamente, Carol. Foi inaugurado hoje o primeiro ambulatório de atendimento especial para pessoas trans, travestis e transgêneros do Distrito Federal. O serviço, que é o primeiro aqui na capital, vai funcionar no Hospital Dia, que fica na quadra 508 Sul, área central de Brasília. De acordo com a Secretaria de Saúde, os serviços vão funcionar por agendamento. Os interessados devem ir até a unidade e agendar participação nos grupos de entrada e depois serão encaminhados para o médico especialista. A unidade vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã ao meio-dia e das 2 até as 4 da tarde, a partir da próxima segunda-feira. O governador do DF, Rodrigo Hollenberg, participou da cerimônia de inauguração e disse que a iniciativa é um gesto de cidadania. A população trans, as mulheres trans, os homens trans, têm questões específicas que precisam tratar de forma especializada. E o ambulatório será uma oportunidade para que essas pessoas possam ser orientadas, possam ser acolhidas, possam ser encaminhadas de forma adequada, conforme as suas necessidades. O ambulatório vai oferecer assistência em psicologia, psiquiatria, serviço social, endocrinologia e enfermagem. E de acordo com o secretário de Saúde, Humberto Fonseca, a ideia é que, posteriormente, o atendimento seja ampliado para especialidades como ginecologia e urologia. Eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Agora a gente vai voltar a conversar com o Marcelo Castilho na redação da TV Brasil no Rio de Janeiro, porque Marcelo finalmente começou a ser pago aí o salário atrasado dos servidores e também avançou aquela negociação em relação à negociação da SEDAI, justamente para poder tentar ajustar essas contas e garantir o pagamento, pelo menos, dos servidores, né? Rosiane, vamos começar pela SEDAI, pela privatização da SEDAI. 11 dos 26 consórcios pré-habilitados pelo BNDES apresentaram proposta para a privatização da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Rio. O resultado vencedor desse leilão vai ser divulgado amanhã pelo BNDES. No fim de semana, é bom lembrar que a liminar que impedia a realização do leilão foi cassada pela Justiça Federal e, por isso, esse pregão se realizou hoje. O BNDES já anunciou que não quer ser o sócio majoritário, quer ser o sócio minoritário da companhia. E a privatização da SEDAI foi uma das contrapartidas pedidas pelo governo federal para que o Estado do Rio recebesse ajuda financeira da União dentro do regime de recuperação fiscal. O Rio de Janeiro, após assinar esse contrato, ele fica desabilitado, ou seja, não precisa pagar durante 3 anos as dívidas que tem com o governo federal e assim faria caixa. Por isso, hoje, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, falou no Twitter há poucas horas que vai pagar ainda hoje os salários de maio e junho do funcionalismo, incluindo aí aposentados e pensionistas. Lembrando que parte do funcionalismo é que tinha recebido dinheiro. Esse dinheiro vem de parte da venda da folha de pagamentos do Estado do Rio de Janeiro para o Banco do Bradesco por 1 bilhão e 300 milhões de reais. De acordo com a Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro, 1 bilhão e 800 milhões de reais vão continuar sendo depositados ainda hoje, dizendo que hoje ainda também os funcionários da segurança e da educação, essas duas áreas que vêm recebendo antes do resto do funcionalismo, receberam o salário de julho. E aí o Pezão entrou de volta no Twitter dizendo que para amanhã todos os funcionários do Rio de Janeiro receberão também o salário de junho. Vai ficar faltando ainda aí o 13º e a gente espera que essa história tenha um fim. Rosiane. Obrigada, Marcelo Castilho. E agora eu vou lembrar você, segunda-feira, dia de Segunda Opinião, é dia também de conversa com Rosiane Kennedy. Sabe aquela expressão, eu quero ver o oco? Pois Digão, líder da banda Raimundos, reforçou para mim que o que ele quer mesmo é ver o oco, que nem sempre consegue, mas ele teve uma conversa ampla com a gente, falou sobre vários temas, sobre drogas, sobre a nova fase dos Raimundos. Confira um pouco com a gente.
Músico eclético, Digão já foi baterista, hoje é guitarrista, compositor, vocalista e líder dos Raimundos. A banda, que inovou com o forrocore no início dos anos 90, já tem 30 anos de estrada, 14 álbuns. Na trajetória, sofreu várias mudanças no grupo, altos e baixos, mas manteve o estilo e a veia do deboche. No novo álbum, revisitou as músicas com um som acústico e a companhia de nomes como Ivete Sangalo e Dinho Ouro Preto. Nesta conversa, Digão fala da carreira, do uso de drogas e conta que acha seu trabalho pura diversão. A fase do Raimundos hoje é uma banda pé no chão, é uma banda que é fiel ao estilo, a nossa caminhada, a nossa trajetória. É uma banda que ainda tem muito para dar. Eu não acho que é uma banda que teria que ter acabado. Graças a Deus, quando houve a ruptura lá em 2001, graças a Deus eu continuei, foi a coisa certa. Porque hoje, se você for olhar para quem saiu da banda, não fizeram nada novo. Lembrando que o programa Conversa com Rosiane Kennedy vai ao ar às segundas-feiras, às 9h30 da noite. Então é daqui a pouquinho, você acompanha o nosso noticiário depois de Nos Corredores do Poder. Já fica aí aguardando a conversa com o Digão dos Raimundos, que vale muito a pena mesmo. Eu sou suspeita para falar porque eu sou super fã da banda dos Raimundos e eu já sei que Mariana Jungmann aqui ao meu lado também. Raimundos, não perca essa entrevista por nada. Mas como brasiliense não tinha como não amar, né? Realmente é algo fantástico, assim, o trabalho deles em uma fase muito legal. Gente, boa noite a todos. Amanhã a gente volta aqui contando bastidores, os corredores do poder na política. Até lá, boa noite, Mari. Boa noite, feliz aniversário. Obrigada.